Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos! Paz, saúde e alegria para você. É isso mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha o que diz Provérbios 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio. Olha que lindo! O coração alegre serve de bom remédio. E esta alegria, a alegria de Deus, a alegria da presença do Espírito Santo esteja na sua vida, para que você tenha realmente um mês abençoado, um mês feliz, que assim seja para todos nós. Estamos numa série muito importante, falando sobre prosperidade bíblica. Está muito lindo e se você está me acompanhando, certamente você está sendo abençoado. Eu quero profetizar pela fé que ainda hoje você vai ganhar uma semente. Você vai ganhar algo e você vai lembrar desses ensinamentos e você vai plantar uma semente. Eu creio nisso. Acontece. É interessante quando você ama a palavra de Deus, quando você entende um princípio bíblico e você coloca em prática. Você é feliz, você é abençoado e Deus realmente Ele supre todas as nossas necessidades. Deus abençoe você, meu amado e minha amada ouvinte, você jovem, você adolescente, você criança, você adulto, você vovô, vovó, ou seja, você que nos acompanha aqui durante toda a semana. É muito bom poder estar com vocês e nós contamos aí com o seu apoio aí para também o nosso canal no YouTube. Se você me ouve por alguma emissora de rádio, muito bom, continue ouvindo, mas perdeu algum episódio aqui, você vai no nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá? Tem o seu canal no YouTube e lá tem esta e outras mensagens. Lá tem outros ensinamentos bacanas também. Então vale a pena você prestigiar o nosso canal, se inscrever, compartilhar e ouvir outros ensinamentos ali no Agindo Deus, quem impedirá? No YouTube, tá certo? Gente, vamos então para a palavra? Vamos para a palavra agora e estamos falando então da importância de entendermos a prosperidade bíblica. Bem entendido, né? A importância também de você plantar uma semente, de você semear uma oferta, porque tudo isso também significa que é um serviço para Deus. Sabia disso? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, afirmou o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Então, devemos cooperar com o Criador e gerar frutos para Ele do nosso trabalho. Temos grandes exemplos de serviços prestados a Deus com alegria e desprendimento na Bíblia. Por exemplo, Davi, Salomão, Moisés, Noé são exemplos marcantes pela generosidade de suas ofertas alçadas ao Senhor. Também encontramos multidões de anônimos que deram voluntariamente de seu tesouro particular para a obra. No livro de Esdras, capítulo 1, verso 6, lemos que todo o povo contribuiu a fim de edificar uma casa para o Senhor em Jerusalém. Então podemos dizer o seguinte: ofertar, semear é prestar um serviço a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12, a primeira parte, a parte A do versículo, após destacar o jeito liberal dos macedônicos doarem à igreja, Paulo ressalta o ofício da oferta como a administração desse serviço. O apóstolo considerava a oferta um serviço para Deus. E sendo um trabalho para o Senhor, ela envolve princípios a serem observados por nós
os servos com muito carinho. Olha só que interessante isso aqui. Jeremias 21, verso 14, diz assim: E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Também na carta de Romanos, no capítulo 2, verso 6, Paulo diz que seremos retribuídos segundo as obras. Enquanto em 1 Coríntios 15, 58, ele afirma que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso significa que todo o trabalho que você fizer para Deus, Ele irá recompensá-lo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de recompensas. Aliás, quando você vai lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala ali dos heróis da fé, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, também podemos dizer que quando você semeia, quando você planta uma semente para abençoar a obra de Deus, isso também é uma forma também de adoração. Algo que não pode ser esquecido é que oferta também é adoração. Em todas as épocas da existência humana, toda a adoração a Deus foi marcada pelo oferecimento de alguma dádiva em reconhecimento à misericórdia e à soberania de Deus. Você lembra da história de Caim e Abel? Não tem nada a ver com a lei. Isso foi lá no início da raça humana. O sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Desde a antiguidade, toda adoração feita a Deus era uma oferta. A oferta é uma semente que honra a Deus. Grave isso, é muito importante. A oferta é uma semente que honra a Deus. Gente, como nos atrevemos a não honrar, a não glorificar a Deus, que nos dá a vida, perdoa os nossos pecados e nos transforma, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar? Era para eu ir para o inferno, mas Jesus morreu por mim. Ele me livra do diabo e dos demônios, me sustenta e me faz estar aqui. Assim é o que Ele faz com você também. Entendeu? Como então ousamos a não dar nada para o reino de Deus? Há um Deus que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Como nos atrevemos a dizer: eu não vou dar nada para o teu reino, eu não vou plantar semente nenhuma? Se em toda a história da humanidade, honrar a Deus foi retribuir uma dádiva ao Senhor. Aqui não falamos da lei, nem da graça, é a história do homem. Quando você dá alguma coisa, quando planta uma semente no reino de Deus, está dizendo: eu dependo da tua misericórdia, Deus. Dependo de ti, ó Deus. Isso aqui é para a tua glória. Amados e amadas, eu tenho certeza que Deus está falando com a gente. Eu tenho certeza que este mês haverá um diferencial na sua vida. Eu creio que Deus que me inspirou, que está me dando essa graça para compartilhar este assunto tão espiritual e tão importante. Sabe por quê? Porque quando você planta algo, você também está plantando para o futuro. Guarde isso aqui. Toda semente que você planta é para o futuro. Dar uma oferta é como plantar uma semente. Ela com certeza irá germinar mais tarde. Isso poderá ser daqui a 1 minuto ou daqui a 1 ano, poderá germinar daqui a 1 mês ou em 3 anos. O grande problema, minha gente, atual, é que nós queremos tudo de imediato. Por favor, Deus, eu espero 1 semana. Olha lá, não demore, parece que tem gente falando isso para Deus, né?
Tem gente que parece que está dizendo assim, eu vou ofertar hoje aqui, mas em uma semana quero receber com juros de correção. Dá-se a impressão que alguém poderia estar pensando isso ou falando isso. Contudo, meu amado e minha amada ouvinte, não funciona dessa forma. Não é assim que o Senhor trabalha. A colheita que Deus irá proporcionar-nos virá no tempo em que Ele determinar. Olha o que diz a Bíblia. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, verso 9, a parte B do versículo. Com a nossa oferta, plantamos para o futuro. Mas o momento exato da colheita, só Deus sabe quando ocorrerá. Então, meu querido e minha querida, seja uma pessoa que tem um coração generoso, liberal e plante a sua semente. Fale com Deus. Se você é um plantador de sementes no reino de Deus, amém, glória a Deus, continue. Se não é, pense em começar. Analise a palavra. A palavra é para nos ensinar. O próprio Deus diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós estamos passando aqui instruções da palavra. Se você está entendendo, se você crê e acredita no que está sendo ensinado, o que falta? A prática. Entendeu? A prática é colocar em prática. Então existem algumas atitudes que eu quero continuar nesse episódio amanhã. Mas eu quero fazer o fechamento antes da oração, dizendo o seguinte, é fundamental você aprender a ofertar. Eu me lembro que a minha primeira contribuição na obra de Deus foi quando eu tinha em torno de 12 para 13 anos de idade. Nessa faixa, entre 12 e 13 anos. Naquela época, a gurizada, a molecada, a gente estudava de manhã, né, e à tarde tinha uma senhora que ela fazia salgadinhos, ela fazia coxinha e sonho. Então a gente levava numa cesta, uma metade era coxinha para quem queria salgado e depois tinha um sonho, quem queria comer um sonho, as duas coisas ali a gente vendia na parte da tarde e a gente saía oferecendo nas oficinas da cidade, nas lojas, em alguns lugares e chegava lá, a mulher já nos pagava, naquela época a maioria pagava tudo ali à vista, né? Então a gente ganhava todo dia uma comissão. E eu chegava em casa e entregava para minha mamãe. E ela foi guardando. Lembro até hoje, quando ela foi no banco e o banco deu para ela, na época eles davam um porquinho, né, de plástico, e era um cofrinho, né? A gente ia guardando as moedinhas lá. E eu lembro muito bem quando esse porquinho, esse cofrinho, encheu de moedas. Aí a minha mãe disse assim, agora nós vamos contar quanto que tem aqui. Aí ela contou e ela disse assim, olha, uma parte nós vamos semear na obra de Deus. Então já com 12 para 13 aninhos, eu lembro que eu fiz a primeira semente na obra de Deus, do meu trabalho de vender salgadinhos ali na minha cidade. Você está entendendo? Então isso é bíblico, isso é maravilhoso. E amanhã a gente continua sobre vamos falar sobre algumas atitudes importantes para você ser um semeador. Antes da oração, eu quero te convidar para você estar conosco em Curitiba, nesse próximo dia 6 de abril. Dia 6 de abril, que é o primeiro domingo do mês de abril, às 9h30 da manhã. Vamos estar nesse endereço. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você é bem-vindo, entrada franca, venha adorar ao Senhor conosco neste próximo domingo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, que todos os ouvintes possam entender e compreender a importância de sermos um semeador, de plantarmos uma oferta, de semearmos. Senhor, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas e seja realmente um dia, um mês abençoado, este mês de abril, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.